Aleluia, glória a Deus, amém, meus irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Bom, eu quero rapidamente ler com você um versículo em Romanos capítulo de número 8, versículo 32. Você que chegou agora, que a graça e a paz seja sobre a sua vida, no nome de Jesus, amém? Amém. Aleluia. Diz o seguinte a palavra do Senhor: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Olha a pergunta aqui, o apóstolo Paulo, ele faz para mim e para você. Ele diz no versículo 31, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então você percebe que nenhuma circunstância, nenhuma situação, ela pode ser contra você. Nenhuma circunstância ela pode conseguir ou vai conseguir te parar. Você precisa crer que existe um Deus que te ama. Você crê que você é amado? Quando nós cremos que somos amados, nós temos uma convicção de que aquele que nos ama, ele cuida de nós em todos os detalhes. Nós podemos observar isso claramente mediante os nossos filhos. Você que tem filhos pequenos em casa, o seu filho ele não está preocupado se vai haver alimento amanhã. Ele não está preocupado se vai haver energia elétrica para que ele possa tomar um banho quente. Ele não está preocupado se vai haver água para que ele possa abrir a torneira e às vezes lavar os seus brinquedos, porque ele sabe que aquilo vai ter. Você precisa ter uma confiança no Senhor. Você precisa ter uma convicção de que Deus, ele te supre em cada área da sua vida, inclusive no seu financeiro. Você tem sido sustentado pelo Senhor nesses dias? Irmãos, nós podemos contar testemunhos no nosso meio. Nós temos irmãos que têm desfrutado literalmente desse favor, desta graça, sem às vezes fazer nada diferente, sem fazer nada a mais do que estavam fazendo. Mas eu quero te dizer, isso se chama favor de Deus. Isso é a manifestação do amor de Deus. Isso é a bondade do Senhor te alcançando todos os dias na sua vida. Então nessa noite eu quero te dar uma grande oportunidade. Eu quero te dar uma oportunidade para que você possa assim também se tornar cada dia mais generoso. Cada dia mais você possa retribuir ao Senhor aquilo que Ele tem feito. Pastor, se eu não dizimar, eu serei abençoado? Às vezes tem pessoas que ficam perguntando. Sim, você já é abençoado. A Bíblia diz que nós fomos abençoados nas regiões celestes em Cristo Jesus. Nós já somos abençoados em tudo. Pastor, mas por que eu tenho que dizimar? Porque o Senhor deixou a minha responsabilidade e a sua responsabilidade cuidar da noiva dele até que ele volte. E o dia que o noivo voltar para buscar a noiva, ele vai querer saber como que a noiva foi cuidada. Se você soubesse que você está cuidando da esposa do seu chefe, por exemplo, se ele te desse uma ordem, olha, todos os dias você vai lá na minha casa, você vai ligar para minha esposa, eu vou me ausentar durante 60 dias, e eu vou te deixar uma quantia, e todos os dias eu vou ligar, para ela, e vou procurar saber, mas eu vou deixar com que você tome conta dela para mim, que você cuide de tudo. E quando ele chega ao final daquela viagem, ele pergunta, meu bem, como estão as coisas? E ele vê a esposa mal cuidada, às vezes o cabelo despontado, as unhas mal feitas, o aspecto dela pálido. Ele falou, mas o que aconteceu? Você não está como eu te deixei? Faltou alguma coisa? Você teve comida?
Tive sim. Você teve água? Tive sim. Você teve aquilo que eu deixei para você ir ao supermercado e fazer quando você quisesse? Não, eu não tive isso. Quero te dizer, nada vai faltar sobre a sua vida do essencial. Mas quando você abunda em generosidade, quando você demonstra essa generosidade, pode ter certeza, o Senhor vai liberar ainda mais sobre a sua vida, porque Ele quer que você cuide da noiva dEle. E quem que é a noiva de Cristo? Olha aí para o seu irmão. Ótimo, aleluia. E onde a noiva de Cristo se reúne? Olha para o espaço que você está nele. Essa, de maneira genérica, seria a casa da noiva de Cristo. Essa seria o local onde a noiva de Cristo se reúne semana após semana. Então eu quero te desafiar, se você não tem dizimado nessa obra, que você dizime em nome de Jesus, que você não fique restringindo. Ah, pastor, mas eu tenho tantas outras coisas para fazer. Pois é, a Bíblia diz que nós precisamos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas outras coisas nos serão acrescentadas. Faça prova com o Senhor. Eu tenho vivido isso, conheço irmãos que têm vivido isso, e eu quero desafiar você a experimentar cada dia deste cuidado, deste favor, dessa multiplicação do Senhor na sua vida, em nome de Jesus, amém? Então, neste momento eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar. Você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo, nós iremos orar nessa noite, e nós iremos declarar que o favor de Deus é sobre a minha vida, e quanto mais eu declaro este favor, quanto mais eu vivo este favor, mais eu posso desfrutar abundantemente de tudo aquilo que Ele tem para a minha vida, amém? Pai, muito obrigado nessa noite. Obrigado, Senhor, porque sabemos que somos amados, somos favorecidos, somos muito bem cuidados por Ti. Pai, nós queremos também repassar este cuidado à Tua noiva. Nós queremos ser investidores, Deus, em uma obra que tem alcançado muitas vidas. Nós não sabemos aonde tem chegado a nossa mensagem, nós não temos uma dimensão, quais são as pessoas que têm sido alcançadas, mas nós sabemos que tudo isso tem acontecido, porque o Senhor tem nos dado uma grande oportunidade de investirmos nessa obra. E eu quero declarar sobre a vida dos meus irmãos, que eles irão desfrutar abundantemente de tudo aquilo que eles têm colocado diante do Senhor, em o nome de Jesus, amém, amém, aleluia. Pode trazer o seu dízimo, a sua oferta ao Senhor nessa noite. Glória a Deus. Você que está dizimando, pode ficar aqui à frente, nós queremos orar com você, abençoar a sua vida. Você já é abençoado, concordar acerca daquilo que o Senhor já disse a você, no nome de Jesus. Pai querido, obrigado, Senhor, pela vida dos teus filhos. Queremos declarar todos os dias esta abundante multiplicação do Senhor. Queremos declarar a cada um, ó Pai, que eles estão debaixo de um grande favor, que o Senhor os surpreenda, que o Senhor derrame bênçãos sem medidas, em o nome de Jesus, amém, amém, aleluia, glória a Deus, amém, meus irmãos, glória a Deus. Quando você se sentir na liberdade, à vontade, você pode dar um glória a Deus, aleluia, amém? Isso faz bem, isso preenche o ambiente, isso demonstra que existe vida neste lugar. Então, quando você sentir que algo falou ao seu coração, concorde, pegue isso para você, porque quando nós liberamos uma palavra, nós estamos declarando, e nós temos aprendido que a fé, ela se manifesta nas nossas vidas pela palavra. Você tem que declarar. O crente cheio de fé é aquele que declara. Crie. Por isso então, o que eu fiz? Falei. Então fale: eu sou abençoado, eu sou curado, eu sou feliz, eu sou favorecido,
porque desta maneira você vai desfrutar de coisas gloriosas no nome de Jesus, amém? E eu quero compartilhar uma palavra com você. Estou vendo aqui que hoje nós não temos nenhum rostinho diferente, né? Somos todos de casa. Então eu quero compartilhar uma palavra que nós recebemos ontem também, e foi algo assim poderoso para as nossas vidas, e eu não poderia deixar de compartilhar, porque quando você come algo gostoso, você gosta de indicar, você gosta de compartilhar com outras pessoas? Sim. Então você com certeza é uma pessoa generosa, graciosa, e nós sabemos que quando nós encontramos algo de bom, nós queremos que outras pessoas também desfrutem dessa bondade. E eu quero compartilhar com você nesta noite sobre as 3 verdades mais poderosas. Diga comigo, 3 verdades mais poderosas que eu preciso ter sobre a minha vida: o amor de Deus, a justificação e o favor. Essas 3 verdades, elas precisam estar borbulhando no seu coração. Você precisa ter uma consciência que você é profundamente amado. Quando você sabe que você é amado, irmãos, você não fica intimidado. Quando você sabe que você é amado, você não fica preocupado em o que você deve ou não deve falar. Você não fica preocupado se você pode ou não pode assim fazer. Você não fica preocupado se você pode ter essa liberdade ou não ter essa liberdade. Porque quando você está num ambiente no qual você sabe que você é muito amado, você tem liberdade. Você tem liberdade. E o primeiro texto, que está lá em Filipenses capítulo de número 3, versículo 9, que eu quero ler com você. Filipenses capítulo de número 3, versículo 9. Você precisa conhecer que existe um tripé que ele é fundamental em cima de grandes verdades que eu e você precisamos desfrutar nelas. E a Bíblia diz: e ser achado nele, em Cristo Jesus, não tendo justiça própria, que procede de lei, que procede de um comportamento, que procede daquilo que eu posso bem fazer, mas senão aqui é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. É essa justiça que eu e você precisamos caminhar em cima dela. Nós não podemos ficar intimidados, envergonhados a respeito daquilo que nós acreditamos. Você crê que você é justo em Cristo Jesus? Aleluia! Por que então muita condenação ronda todos os dias a minha mente e a sua mente? Por que a acusação tenta diariamente chegar sobre nós? Porque às vezes, em alguns pontos, nós não estamos totalmente convencidos de que nós somos amados, justificados e favorecidos. Às vezes, quando algo acontece de errado, às vezes as pessoas já estão condicionadas a dizerem que isso é porque você deixou de fazer tal coisa. Nós sempre observamos quando às vezes um carro quebra, quando um eletrodoméstico queima. Às vezes tem algum irmão do seu lado e ele brinca com você: irmão, você não está dizimando não, né? Você está sonegando. Nós estamos andando muito de bicicleta esses dias. Irmão, você não imagina o tanto de pneu que tem furado. E aí alguns vai e falam: você não está dizimando não, viu? O negócio não está bom para o seu lado não. Pois é, são sutis, setas sutis. E às vezes, se você não tiver
uma consciência clara, não só na mente, mas no seu coração, de que você é muito amado, de que você é favorecido, você vai deixar que essa acusação, ela chegue sobre a sua vida. Então, a graça e a justiça de Cristo, o favor, eles são os assuntos mais profundos que existem dentro da palavra de Deus. E quando nós começamos a compartilhar isso, acerca da justificação, acerca deste amor, as pessoas às vezes elas falam: mas você não tem outra pregação? Você não tem outra palavra para poder falar? Você não tem outra coisa para poder ministrar algo mais profundo, sobre falar dos 7 diademas, quais são as 7 cabeças, os dragões, quem é a mulher que correu no meio do deserto? Você não tem algo assim mais profundo para nos ensinar? Eu quero te dizer, a verdade mais poderosa que você precisa conhecer dentro da palavra de Deus é que você é muito amado, que houve uma substituição, uma troca de você por Cristo Jesus lá na cruz do Calvário, que os seus pecados não podem mais te separar do amor de Deus, e as pessoas não conseguem compreender isso, elas não conseguem entender. Então eu quero te ensinar isso nessa noite. A primeira verdade mais poderosa é o amor de Deus. Diga comigo: a primeira verdade mais poderosa é o amor de Deus. Efésios capítulo de número 3, versículo 14. Eu preciso muito da sua atenção, porque essa palavra vai exigir que você medite, receba e até mesmo raciocine em cima dela, tá? Então, acompanhe comigo. Efésios 3,14. Efésios 3,14 diz o seguinte: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Olha aí, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados, diga comigo, arraigados, enraizados, alicerçados em amor, aleluia, alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos, diga comigo, qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, aleluia, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus, aleluia. Muitos de nós não temos uma consciência, como eu disse no início, consciência clara do tanto que nós somos amados. Você não consegue medir, você não tem uma régua, você não tem um padrão, uma referência para que possa medir o quanto nós somos amados pelo Senhor. Você consegue definir para alguém qual quantidade de amor que você recebeu de Deus? Se alguém te perguntar o quanto que Deus te ama, o que você vai responder para ele? Uai, não sei. Você acredita que eu nunca pensei no tanto de amor que Deus tem por mim? Eu acho que Ele tem uma quantidade muito grande. Mas define o que é essa grandeza, define qual seria esta quantidade, defina qual é a altura, a profundidade, a largura, o comprimento. Nós não temos um padrão para podermos assim compreender humanamente. Deus, Ele é revelado através de Cristo Jesus, e nós precisamos compreender que isso precisa sair da nossa mente e entrar dentro do nosso coração, sem sombra de dúvidas. Por muitos anos, o inimigo tem tentado destruir a imagem de Deus
como pai. Deus é pai. Deus, Ele é um pai amoroso, Ele é um pai gracioso, Ele é um pai generoso, Ele é um pai provedor, Ele é um pai que nos ama, independente de qualquer erro, independente de qualquer falha, independente de qualquer tropeço. Você é amado de Deus. Diga isso para o seu irmão: você é muito amado por Deus. Diga para ele: você tem um pai que te ama muito. E às vezes as pessoas falam: mas será que Deus me ama tanto assim? Será que Ele me ama tanto assim? O amor de Deus, Ele é a base de todas as coisas na nossa vida. Ele é a base para que você vença todos os traumas, todos os medos, todas as decepções. Toda vez que você ouvir falar de Deus como Pai, você precisa crer que Ele não é qualquer tipo de pai, independente de como foi a sua experiência com o seu pai natural. O seu Pai Celestial nunca, jamais te decepcionará. Você precisa crer dessa forma. E quando você crê, você vai ter uma certeza de que todos os traumas do passado, eles ficarão para trás. Você vai sentir uma paz que vai exceder todo o seu entendimento. A Bíblia diz que a paz que excede todo o entendimento deve superabundar, deve habitar em nossas vidas, deve preencher a mim e a você. Mas o papel do inimigo de nossas almas, Satanás, é destruir a imagem de Deus como Pai. E como que ele consegue destruir a imagem de Deus como um bom pai? Destruindo a figura paterna dentro das nossas casas. Ontem nós tivemos 2 testemunhos poderosos. Tivemos 2 testemunhos. Quero pedir licença para testemunhar um pouco. Pode? Falar do seu testemunho, né? Que ele nos impactou muito. Eu já conhecia, já tinha ouvido falar, ele já tinha compartilhado comigo, mas ontem ele se tornou ainda mais público diante das pessoas que estavam ali conosco. Por quê? Nós temos um irmão no nosso meio, no qual ele, desde a sua infância, ele sofreu alguns traumas, um acidente, e este acidente fez com que o seu pai natural olhasse para ele e dissesse: esse filho agora não tem mais jeito, porque como está faltando uma parte no seu corpo físico, como ele está faltando um pedaço, ele agora se torna descartável para mim. Eu não quero mais essa criança, eu quero deixá-lo de lado, eu quero começar tudo de novo se possível. Vamos riscar essa página da nossa vida. Porém a sua mãe, ela disse: não vai acontecer isso. E houve uma discussão entre pai e mãe por causa daquele filho, que aos olhos daquele pai não prestaria, não daria em nada, não serviria. Mas aquela mãe, ela lutou, ela batalhou por esse filho, e num outro momento ele ficou com aquela imagem de que o seu pai o havia abandonado, havia fugido, havia o desprezado. E quando a sua mãe se casou novamente, quando sua mãe teve ali uma pessoa no qual ele poderia chamar de pai, que cuidou, que não que gerou, né, mas assim teve um cuidado, uma provisão, que fez todo o papel de um pai, ele não conseguia chamá-lo de pai, porque ele tinha na sua mente: o dia que eu chamar ele de pai, ele vai fugir. Percebe como que o diabo tem agido na vida das pessoas? Percebe como o diabo ataca a mente dos nossos filhos, das nossas crianças? Percebe o porquê da necessidade de nós pregarmos desde a infância? Percebe o porquê da necessidade de nós valorizarmos as famílias? Porque o diabo quer destruir a figura do pai. Porque quando ele consegue destruir a figura do pai, automaticamente essa pessoa não vai conseguir chamar a Deus de pai, porque todas as vezes que essa palavra pai vier em sua mente,
ele vai ser remetido àquela circunstância e ele vai gerar um bloqueio. Você consegue me compreender? O pastor Naor citou um exemplo de uma criança que estava com seu pai e ela não sabia nadar, e lá na região de Goiás tem um rio que chama Rio Sucuri, e o seu pai falou: olha, eu vou te ensinar a nadar, e levou essa criança lá para a beirada deste rio, e quando os dois estavam ali à beira do rio, ele simplesmente jogou essa criança lá dentro do rio, e o menino todo desesperado, porque o seu pai provavelmente não sabia como, ensinar corretamente. Eu creio que ele não fez porque ele era um pai ruim, um pai mau, mas ele não podia dar aquilo que ele não recebeu. E o entendimento dele: eu vou ensinar esse filho a nadar agora de um jeito ou de outro. Nós vemos que os pássaros aprendem a voar desse jeito. Eles estão ali no ninho, estão ali crescendo, e quando eles têm uma certa idade, certos meses, a sua própria mãe o empurra do ninho, e ele vê que ele está caindo e ele tem que fazer alguma coisa, e ele lembra que ele tem asas, e ele começa a bater as asas e sai meio desnorteado, e passa próximo do chão, e quando ele percebe, ele está voando livremente. E aquele pai com esta mesma intenção: eu vou ensinar meu filho a nadar desse jeito. E o filho nadou, aquele negócio todo desesperado, e ele conseguiu sair do jeito dele, daquele rio, mas ele disse: este homem para mim morreu, porque se o homem que eu mais confiava na minha vida me jogou para as cobras, não tem mais ninguém que eu possa confiar. E isso ali ele viveu um longo período da sua vida, com essa frustração, com este medo, porque na sua cabeça a figura de pai era aquele que não se importava, que o jogava para qualquer coisa. Eu quero te dizer, no nome de Jesus, o seu Pai Celestial, independente da situação, independente da frustração, independente da decepção que você teve com seu pai aqui na terra, terreno, o seu Pai Celestial nunca vai frustrar você, nunca vai te abandonar, nunca vai virar as costas para você, nunca vai jogar você para as cobras, porque Ele te ama. Ele te ama e você precisa crer. Mas para que você desfrute deste amor celestial, você precisa liberar perdão para o seu pai natural. Não tem como, não tem como. Esses dias conversava com a minha mãe e ela disse: meu filho, tem hora que me bate uma tristeza, um arrependimento do quanto eu te castigava quando você era criança, quando eu te batia. Eu falei: mãe, eu não lembro de nada disso, de nada. Lembro de algumas coisas sim, alguns fatos, eles ficaram marcados. Quando eu ajoelhei no milho, alguém aí já foi ajoelhado no milho, no feijão? Pois é, então você era bonzinho igual eu. Então, o que os nossos pais faziam? Aquilo que eles aprenderam. E naquele momento eu falava: olha mãe, eu não lembro dessas coisas. Se realmente aconteceu algumas coisas, eu me lembro, mas que não são assim, não me atrapalharam na minha caminhada. Mas algumas coisas eu creio que o Senhor fez questão de apagar da minha mente, para que eu não tivesse traumas. Mas tem pessoas que têm traumas em suas vidas, tem traumas que foram gerados pelos seus pais, e você precisa liberar perdão, para que você desfrute do seu Pai Celestial, no nome de Jesus. O verso 17 ele nos diz: e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Você precisa estar alicerçado no amor de Deus. Você precisa viver este amor de Deus. Você precisa desfrutar deste amor de Deus, porque desta forma você vai todos os dias vencer. Você vai sair vencendo para vencer. Você vai caminhar
crendo que a vitória já te foi concedida por antecedência, porque você é muito amado por Deus. Creia nisso, creia nesse ponto. Esse deve ser o ponto central da nossa vida. Eu sou muito amado. Quando você é amado, você não se preocupa com outras coisas. Como eu citei o exemplo, as crianças não se preocupam se vai ter o que comer, que beber, porque elas sabem que o seu pai vai fazer com que todas essas coisas estejam no momento certo, na hora certa. Mas o salmista também, ele teve essa revelação. Salmo de número 139, versículos 7 ao 10. Salmos de número 139, versículos 7 ao 10. Diz o seguinte: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá também o Senhor estás. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. O amor de Deus, ele te acompanha em qualquer lugar que você estiver. Se você estiver lá nos céus, está falando da altura, o amor de Deus também está lá. Se você faz sua cama no mais profundo abismo, o amor de Deus também te alcança lá, nos mares, nos confins. Isso fala do comprimento, da largura, do amor de Deus por você. Você se sente amado dessa forma? Em qualquer circunstância, em qualquer lugar? Às vezes você olha e fala: mas por que essas coisas estão acontecendo comigo? Por que tanto problema? Se Deus me ama, por que tudo isso tem chegado sobre a minha vida? Deixa eu te falar, o fato de você ser amado, favorecido, não quer dizer que você não vai ter lutas, não vai ter problemas, e que não vai ter até mesmo decepções neste mundo. Mas saiba que o seu Pai Celestial nunca vai te decepcionar. O seu Pai Celestial nunca vai pegar lutas e jogar para você e falar: resolve esses pepinos aí. O seu Pai Celestial nunca vai virar as costas para você e falar: problema é seu, você pecou, você falhou, agora você resolve. Pode ter certeza, a Bíblia diz que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o Senhor está comigo, Ele me conduz. Então você precisa entender que você precisa ter essa liberdade de chamar o seu Deus de Pai. Pessoas, por causa da frustração do seu pai natural, não conseguem se relacionar com Deus com a figura de pai, não conseguem chamar Deus de Pai. Quando eles vão orar, eles não chamam Deus de Pai. Isso mostra que eles ainda estão sofrendo acusação, condenação. Uma das coisas que Deus, através de Cristo Jesus, veio revelar aos homens, foi o nome de Deus. Jesus veio revelar o nome de Deus para mim e para você. E Jesus chamava Deus de Abba. Abba significa papaizinho, significa paizinho. Em Israel, as crianças, elas se relacionam de maneira na intimidade com seus pais, e elas correm para um lado e para o outro, e elas gritam: Abba, 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 porque elas estão falando: paizinho, paizinho, papaizinho. Mas pessoas têm tido medo de se relacionar com Deus ao chamá-lo de Pai. Elas vêm com uma roupagem de reverência, vêm com uma roupagem
de respeitar a santidade de Deus e dizendo: eu não posso falar essa palavra com Deus, porque senão eu estarei desrespeitando ao Senhor e Salvador da minha vida. Ó grandioso Deus e eterno Pai. Aí citou o Pai, né? Aleluia. Mas tem pessoas que têm medo, colocam Deus tão distante, como um velho da barba branca, que está ali esperando o momento em que você falhar, para poder te punir, para poder te disciplinar, porque você falhou. Mas eu quero te dizer, Ele te ama. Mude a sua mente a respeito de Deus. Mude a sua mentalidade, a sua visão, a sua ótica. Mude o seu relacionamento com o Senhor e creia que o seu paizinho está te esperando todos os dias, com os olhos, com os braços, com um favor, para poder liberar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Você precisa se alegrar com essa grande verdade. Essa é a primeira verdade, que você é amado, e você não é amado por qualquer outra pessoa. Não é o amor que o mundo pode te dar, mas é o verdadeiro amor que vem do Pai Celestial para a sua vida, no nome de Jesus. Mas a segunda verdade, que você precisa caminhar em cima dela, é a justiça de Cristo. A primeira grande verdade é que você é amado. A segunda grande verdade, uma das verdades mais poderosas, é que a justiça de Cristo é sobre a sua vida. É sobre a sua vida. Ontem eu achei muito joia a aplicação que o obreiro João Henrique colocou, né, para os teens que estavam ali assistindo a conferência, quando ele citou o exemplo do Homem de Ferro. Para quem gosta ali, né, dos heróis da Marvel, é da Marvel, né? Isso. E quando ele colocou, ele falou: olha, qual que é a força do Homem de Ferro? Aí eles ficaram olhando: ué, a sua armadura. Pois é, ele está envolvido, ele está oculto, ele está guardado. Se tirar aquela armadura, ele não tem poder sobre ele. E eu quero te dizer que você está guardado no Senhor, que você está envolvido no Senhor. Aqui dentro dessa caneca existe algo que você não consegue ver. Você não sabe, você imagina que pode ser água, mas você não sabe se eu adicionei outro tipo de líquido aqui, se eu coloquei um energético, se eu coloquei um saborizante aqui. Você não sabe, mas você não consegue ver. E eu quero te dizer que quando Deus olha para mim e para você, Ele não me vê, Ele não te vê como você se vê, mas Ele te vê Cristo. Ele vê Cristo em você, e Ele não pode rejeitar a oração de Cristo. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em quê? Quem é justo aqui? Aleluia. É a sua oração que pode muito em seus efeitos? Mas você não é justiça de Cristo? Justiça de Deus em Cristo Jesus? Pois é, eu quero te dizer, existe o justo que habita em você. E quando o justo está orando, quando você ora, é o justo orando, é Cristo orando por você. Cristo é o seu mediador, Cristo é aquele que te recomenda diante de Deus, é Cristo quem faz todas as coisas por você. E se Cristo está orando, Deus não pode negar nada, porque o seu Filho cumpriu tudo que precisava ser cumprido. E você é esse justificado. Nós somos justos em Cristo Jesus. Nós somos justos em Cristo Jesus. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 30, diz o seguinte, 1 Coríntios 1:30: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou
da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Você precisa compreender que você se tornou um com Cristo Jesus. E quando você ora, é Cristo orando. Quando você pede, é Cristo pedindo. Quando você bate, é Cristo batendo. E estas coisas vão acontecer porque o justo habita e Ele faz tudo por você. Você precisa crer nisso. O céu não vai responder pecadores perdoados. O céu não vai entrar pessoas boas. Como assim? Espera aí, pastor, mas agora você me confundiu. Pois é, porque você não tem bondade em si mesmo. Você não tem bondade em si mesmo. Você tem falta de oportunidade às vezes para fazer o mal. Como assim? Imagina se alguém entrar dentro da sua casa e fizer mal para sua família, e você chega, abre a porta, o que vai acontecer? Você vai saudar aquele bandido? A graça e a paz seja sobre a sua vida, meu amado. Não vai. Vai manifestar a justiça própria na hora. Vai manifestar a ira. Vai manifestar a raiva. E você vai pegar o que tiver ao seu alcance e vai tentar fazer alguma coisa. Estou vendo ali, né, a bengala da nossa irmã Maria. Imagina alguém, a senhora está lá no ponto do ônibus, passa alguém e tenta tomar o seu telefone celular, mas vai tomar uma bengalada bem tomada, né? Não, vai em paz, pode levar, faça bom uso dele. Irmãos, nós não fazemos o mal porque muitas vezes nos falta a oportunidade. Não é porque nós somos bons, não é porque nós somos acima da média. Não, você foi justificado. Você está num processo de transformação. A sua alma está sendo transformada. A sua alma está sendo transformada. À medida que ela vai sendo transformada, você vai tendo condições e vai tendo reações que até mesmo você assusta com elas. Quando alguém fala algo com você, quando alguém te maltrata por telefone, mas como você está nesse processo de transformação, você até pensa em querer falar algo, mas não fala, e aí Cristo começa a se manifestar na sua vida. Você vai se tornando parecido com Cristo, mas não quer dizer que você não falou, é porque agora você é bom. Não, é porque você está contemplando a Cristo, e quanto mais eu contemplo a Cristo, mais eu vou me transformando de glória em glória, mais Cristo vai se manifestando na minha vida, mais parecido com Cristo eu vou ficando. Isso é um passo de alguém que está amadurecendo no Senhor. Isso é um passo de alguém que está experimentando do favor de Deus para a sua vida. Você precisa crer. O céu só responde a uma pessoa, ao justo. E o justo habita em você. O justo habita em você. Nós podemos pegar exemplos de diversos. De repente, alguém está fugindo da polícia e um assassino, um bandido, ele vem correndo e às vezes esconde dentro da sua casa, esconde dentro da nossa reunião, e por algum motivo ele falece lá no nosso meio. E aí a polícia chega e se depara com o quê? Com o assassino ou com o defunto? Com o defunto. Falou, e agora? O que eu vou fazer? Vou prender? Vou levar para a cadeia? Não adianta. Não vai resolver nada. E o processo, ele é extinto. O processo é extinto. Não tem o que fazer. Mas aí, nós somos uma igreja que ora. Nós somos uma igreja avivada. Aleluia. Nós somos uma igreja que crê em milagres. E nós olhamos para aquele bandido e fala: no nome de Jesus, o Cristo vivo, levanta agora. E ele ressuscita. Alguns saem correndo, outros glorificam, né?
outros morrem no lugar dele de susto, porque não está acostumado com isso. Mas, e agora? Se a polícia volta, vai prendê-lo ou não? Lá no velório, vamos imaginar que foi feito o velório, estava lá para enterrar, já tinha documentado, atestado de óbito, tudo. E agora? Pode prendê-lo ou não? Não pode, porque houve um milagre ali, e aquele novo nascimento, aquela nova vida, não tem pecado, não tem erro, não tem falha, não tem culpa, porque a morte é o fim para todas as coisas. Eu quero te dizer, você morreu em Cristo Jesus, mas você não ficou morto, você ressuscitou em Cristo Jesus quando Ele ressuscitou. E agora, o pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. O diabo não pode chegar e falar: você está devendo. Eu não estou devendo mais nada, porque Cristo pagou tudo por mim. No dia que eu morri, toda a dívida morreu junto. E depois, quando eu renasci com um crédito celestial, um cartão Infinity, ilimitado, um cartão celestial, que quando eu passar, já está tudo pago, não tem o risco de chegar a fatura lá no final e falar: um dia você vai ter que pagar essa fatura. Não, Cristo já pagou tudo no débito automático, para a glória de Cristo Jesus. Você tem que crer nessa verdade, você tem que crer nessa justificação. Irmãos, nós precisamos viver Cristo em nós todos os dias. Colossenses capítulo de número 3, versículo 2 ao 4. Colossenses 3, 2 ao 4. A palavra justo no original, ela é dikaios. Significa o seguinte, olha o que ela significa: usado para aquele cujo modo de pensar, sentir e agir é inteiramente conforme a vontade de Deus, e quem por essa razão não necessita de retificação. Então, quando você pega a palavra justo, ela significa aquele que vive a vontade de Deus, e que o comportamento dele não precisa ser corrigido. Agora olha o que diz o texto para nós. Colossenses 3, versículo 2 até o 4. Colossenses 3, do 2 ao 4. Pensai nas coisas lá do alto. Então você percebe, você consegue viver só pensando nas coisas lá do alto? Eu até gostaria, mas eu não consigo ainda, não consigo. Mas o apóstolo Paulo diz: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Eu tenho que pagar amanhã, essa semana tem que pagar o aluguel, essa semana tem que ir lá fazer isso, aquilo, porque morrestes. Então nada nessa terra mais faz sentido. E agora, Fábio, casamento em fevereiro, janeiro ou fevereiro? Janeiro. Como é que eu não vou pensar no meu casamento? Continua pensando, trabalhando e projetando, mas deseja a volta do Senhor antes de tudo isso. É fácil eu falar que você já casou, pastor. Pois é, mas eu quero te reafirmar: o céu é muito melhor que qualquer coisa aqui nessa terra. Então, porque nós morresse, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, peraí, então você não tem uma vida, olha quem é a sua vida, é Cristo Jesus, se manifestar, então também vós sereis manifestados com Ele em glória. Você precisa crer que você está guardado no Senhor, e que a vida que você vive não é mais a sua vida, mas é Cristo vivendo em você, por você e para você. Aleluia. Creia nessas verdades. Esse é o grande milagre, essa justificação. Deus tomou os nossos pecados e colocou em Cristo Jesus, e pegou a glória de Cristo Jesus e colocou na sua vida. Nada poderá te separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Você tem que desfrutar de tudo isso. Pastor, mas como que eu vivo isso na prática? É difícil demais. Pois é, por isso é uma grande verdade
poderosa que está sendo compartilhada, porque você vai precisar pedir o Espírito Santo para testificar isso todos os dias na sua vida. Espírito Santo, me dá clareza. Espírito Santo, faça com que isso se torne realidade em mim. Espírito Santo, manifesta isso todos os dias na minha vida. Você precisa crer nisso. Os céus não vão estar cheios de ladrões perdoados, mas vai estar cheio de justos que não têm passado aos olhos de Deus. Você tem que entender isso, que todos os pecados, desde o Éden, eles já estão perdoados, e todos que irão acontecer até o dia que Cristo voltar e buscar a sua igreja, também já estão perdoados. Mas não quer dizer que agora você vai viver de qualquer maneira, pecando, aproveitando. Não, você vai viver se guardando, preservando, separado para aquele que é o seu dono, o seu noivo, que vai te buscar. Ele virá no piscar de olhar, quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor, junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem. Quantos podem dar um glória ao Senhor? Ele está voltando. O Rei está voltando. Aleluia, aleluia. Oh, creia nisso, creia nessa justificação. Pastor, mas como assim? Irmão, qual verdade mais poderosa? Qual palavra você quer mais profunda do que isso? De que Cristo se fez pecado no seu lugar, de que Cristo assumiu o seu lugar e colocou você no lugar dele, recheado de glória. Não tem palavra, não tem verdade, não tem profundidade melhor do que de ser ouvida do que essa, de que Cristo me ama, e Ele me ama tanto que Ele se esvaziou da sua glória e me encheu dela em Cristo Jesus. Aleluia! Mas a terceira verdade mais poderosa é o favor de Deus. Irmãos, quando você entende esse favor, você de fato às vezes fica indignado com as coisas que você vê, porque quando você vê um irmão sendo favorecido, e se você não tem uma clareza de que você também é favorecido, apenas não chegou a oportunidade que Deus tem para a sua vida ainda, de se manifestar esse favor, você fica incomodado, porque você se prepara, você se programa, você se separa, você se consagra, você ora, você jejua, e de repente chega aquele que aceitou Jesus ontem, batizou hoje e ganha o microfone para pregar na conferência. Você fala: está tudo errado, está tudo errado. Eu tenho me preservado, eu tenho me preparado tanto para este momento, eu tenho procurado fazer tudo aquilo que o pastor me pede, que o meu líder me pede, eu estou me desgastando, eu estou acabando com o meu tempo de descanso para servir ao ministério, para servir à igreja, e o outro chega ontem e toma o melhor lugar, é chamado para uma comunhão íntima, e eu não vou. Pois é o favor sendo manifesto na vida daquela pessoa. Graça é favor. Quando Deus coloca favor na sua vida, os inimigos não vão poder vencê-lo. As pessoas vão querer negociar com você, as pessoas vão querer estar próximas de você. Você não vai entender, você não vai saber o porquê, mas você simplesmente vai ver que Deus está te favorecendo em todo momento. Você precisa crer nessa verdade. Essa é uma grande boa notícia da parte de Deus para a sua vida. É uma grande boa notícia. Não fique apenas
com o entendimento que Deus só abençoa pessoas boas, de que Deus só realiza para aqueles que têm um currículo impecável, de que Deus somente ouve a oração daqueles que oram mais, que jejuam mais, daqueles que têm mais tempo de caminhada. Creia que Deus é um Deus que te ama, é um Deus que te justificou, e é um Deus que decidiu gratuitamente, liberalmente te abençoar, independente do seu comportamento. Aleluia. Irmãos, pastor, mas isso que você está falando é muito sério. Isso está dizendo, está estimulando pessoas a viverem de maneira relaxada. Não, estou te dizendo que a graça, ela é um combustível para você poder trabalhar mais. O apóstolo Paulo, que é o apóstolo da graça, ele disse que a graça de Deus em mim me fez trabalhar muito mais do que os demais, que a graça me levou a orar muito mais. Eu orei muito mais do que vocês, eu jejuei muito mais do que vocês. Ele era o homem que pregava a graça e o favor de Deus, mas isso não fez com que ele se tornasse passivo. A graça é o combustível, é a ferramenta para você utilizar, crendo que todos os resultados que você tiver, eles não têm nada a ver com você, mas tem tudo a ver com o justo que habita em você. E é por isso que eu quero orar com você nessa noite. Nós vamos participar da mesa do Senhor. Os servos podem pegar os elementos. Se tiver um louvor aí que possa soltar, um fundo musical, alguma coisa, pega, veja aí o que dá para ser feito. Fique de pé no seu lugar, porque nessa noite você não pode sair daqui sem ter essa certeza de que você é muito amado pelo Senhor. Você não pode ir embora para sua casa sem a certeza de que você se tornou justo, você foi feito justiça de Deus em Cristo Jesus. Você não pode ir para sua casa sem ter uma certeza de que o favor está sobre a sua vida, e que onde você colocar as suas mãos, o Senhor vai te dar resultados, o Senhor vai potencializar o seu trabalho, e você vai desfrutar de coisas que você às vezes não desfrutaria, mesmo que você trabalhasse todos os dias da sua vida. Isso se chama favor de Deus. Eu quero orar com você nessa noite, quero declarar isso na sua vida no nome de Jesus. Não fique intimidado a respeito das coisas que estão acontecendo. Não deixe que o diabo lance setas na sua mente. Não deixe que o diabo coloque pensamentos em você dizendo: por que você está orando por isso? Por que você está pedindo ao Senhor isso? Você não foi um bom crente esse mês? Você brigou com seu marido, com sua esposa, você desrespeitou, você nem sequer veio em todos os cultos. Agora você chega e quer pedir, quer que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ouça. Quero te dizer, não tem nada a ver com você. Não aceite o pensamento que você não orou o suficiente. O que te garante que as horas de oração que você tem, elas realmente são o suficiente? Mas eu quero te dizer, não é por isso que você vai deixar de orar. Você vai orar, e se você sentir que precisa orar mais, você vai orar mais. E se você perceber que precisa se consagrar mais ao Senhor, você vai se consagrar mais ao Senhor. Se você perceber que você precisa se desprender de outras coisas, você vai se desprender ainda mais. Mas você vai fazer tudo isso crendo que é o Senhor quem te justifica, que é o Senhor quem te favorece, que não são essas coisas que liberam resultados na sua vida, não são essas coisas que trazem o que você realmente precisa viver.
mas é o Senhor quem te abençoa em todos os momentos da sua vida. E com essa palavra os servos podem distribuir os elementos, porque quando você estiver comendo do pão, bebendo do cálice, você vai sentir este amor sendo manifesto na sua vida. Você vai se apropriar dessa verdade poderosa para você nessa noite. Quando você comer deste pão, quando você beber desse cálice, você vai dizer: Pai, muito obrigado, porque isso é uma prova prática do seu amor. Isso aqui não é o corpo de Cristo, não é o sangue de Cristo, literalmente, mas existe um poder que está sendo atribuído agora através da fé, porque você vai ver que o corpo de Cristo foi dilacerado, porque Ele te amava tanto, Ele te amava muito, Ele se fez pecado no seu lugar, Ele se fez ali vergonha no seu lugar, Ele tomou uma morte que era para ser minha, que era para ser sua. Mas o que eu estou te falando não é para você ficar acusado, mas é para você cada dia valorizar, para você entender, para você estar mais convicto de que você é muito amado por Deus. Ore ao Senhor neste momento, ore ao Senhor neste momento, agradecendo a Ele, a tudo que Ele fez na sua vida, no nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado. Pega o seu pão, o seu cálice, eleve ao Senhor agradecendo a Ele, porque um grande preço foi pago ali na cruz do Calvário, para você viver a vida de glória. O Senhor se fez vergonha no seu lugar, o Senhor se despiu de toda glória, para você se revestir da glória dele na sua vida, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, Pai, nós queremos declarar nessa noite, declarar esta verdade no nome de Jesus, no nome de Jesus. Pai, obrigado, obrigado Senhor, porque sabemos que a tua glória opera em nós. Pai, este cálice é o cálice da nova aliança. Nós fazemos isso em memória do Senhor, até que o Senhor venha. Pai, nós cremos que Ele simboliza a remissão dos nossos pecados. Ele simboliza para nós, ó Pai, que nós estamos completamente perdoados. Este pão é o teu corpo que foi ali rasgado por nós, para nos dar saúde. Toda a ira foi colocada sobre Cristo, para que nós não vivêssemos mais a ira de Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado.